Ela é improvável por esse lado, né? O do Sport era muito possível. A gente trabalhou todo mundo ali de 55, acho que só Léo, né, Fontenelle, ele rompeu ali e jogou o CSA com 60, 60. né? Todo mundo trabalhou de 55 para baixo. E 55 para baixo, minha gente, é empate. É É empate. pênalti. Exatamente, é pênalti, tá? E o Sport ele teve um comportamento, Celso, que foi justamente o comportamento que me fez, acho que eu falei 52-48 o meu naquele dia. Foi. E é justamente o comportamento que me fez igualar, porque eu coloquei no Photoshop o CSA favorito. Porque o Sport não demonstra força para levar um gol. Foi exatamente isso, 52-48. O Sport não demonstra força para se levar um gol aos 15 do primeiro tempo, ou aos 15 do segundo tempo, reorganizar o time e fazer uma, duas substituições e empatar o jogo. É um roteiro que é um roteiro meio distante do acessível para o Sport. Até fez contra o Bahia. Levou a virada e foi lá e fez 2 gols. Fez contra o Náutico, né? Jogando nada, foi lá e virou o jogo contra o Náutico. Mas é um roteiro que eu não confio no Sport. Eu não vejo no elenco confiança para isso. Mas eu confio que o Sport, se fizer 1-0, defenda a sua vantagem. E eu confio no Sport para segurar o 0-0. Então, o Sport, nesse momento, ele tem uma capacidade de jogo que o faz ser competitivo. E seria se a gente estivesse debatendo aqui Ceará Sport. Se a gente estivesse aqui debatendo Ceará Sport, eu ia botar 60-40. Eu não ia para 70-30. Eu não ia para 75-25. Se o jogo fosse Ceará Sport, eu já tinha definido, era 60-40. Pelo comportamento bom que o Sport vem tendo nesse tipo de jogo. É um time fraco, como eu defini na live de anteontem. Para mim, hoje, o Sport tem um perfil de um time mediano de Série B. Mediano. Um time que a gente nem coloca no primeiro pelotão da busca pelo acesso. Coloca ali no segundo. Junto com o próprio CSA, por exemplo. Junto com o próprio CSA. O Sport é desse pelotão. O Sport não é do pelotão do Grêmio. Sem né? dúvida. Dos times que jogam o melhor futebol hoje. O Guarani está jogando bem, por exemplo. O Sport não tem. Assim como eu questionei Cláudio quando falou tem que tirar da cartola uma atuação, a melhor atuação possível para o Náutico. Se fosse eu falando do Sport e Cláudio me perguntasse qual a atuação referência do Sport, eu também me perderia. A atuação referência ela é quase sempre puxada pelo bom sistema defensivo. A atuação referência é o segundo tempo contra o Ceará, é o comportamento contra o Bahia, tá? São essas as atuações referências do Sport. E claro, uma melhora também, né, no segundo tempo. E claro, uma melhora com o Dalpozo. E aí, vou também citar o que Cláudio falou. O Náutico ganha aqueles 2 jogos, Globo e tal, e iria, se fosse agora o jogo do Fortaleza, era uma sensação diferente depois de ter do que indo para esse jogo depois do empate por tudo que aconteceu lá em João Pessoa. E o Sport vai para esse jogo do CRB se sentindo em alta. Porra, Ibis e Floresta não são parâmetros para nada. O Sport contra o CSA foi bem, foi médio. Jogou de igual para igual. A frase de Mozart sobre o CSA não se classificou por causa da chuva, ela é infeliz ao extremo. Porque quando o campo esteve em condição plena de jogo, ou 80% de condição de jogo, o CSA foi levemente superior ao Sport. Levemente. Foi engrossando e foi ficando melhor no fim. Porra, qualquer time que joga em casa contra um time do seu porte, hoje CSA e Sport, repito, são times do mesmo porte, tecnicamente falando, ele vai ter mais vocação ofensiva. Mas a melhor chance de vitória, a maior chance de gol do jogo foi do Sport. E não foi filha única. Talvez a segunda melhor chance do gol do jogo também tenha sido o Sport. Tá? Isso é fundamental ser dito. Trazendo para o jogo do CRB, eu acho que existe um fator que tem que ser levado e colocado aqui na balança, que é o seguinte: o Sport teve a euforia da classificação na terça e a euforia do mando de campo na quinta. Muito mais do que celebrar um adversário mais acessível do que seria o Ceará, a torcida do Sport está celebrando o direito de jogar em casa.
de ter 15, 20 mil pessoas na Arena de Pernambuco. Só tiraria esse muito aí dessa frase, Fred, porque a diferença do adversário também pesa demais, pô. Você é doido, Pesa velho. demais, pesa demais. Pô. É A que você torcida do falou Sport, muito mais, tá comemorando muito mais o mando de campo. Eu não acho que é muito Celso, mais, se o mas eu CRB tivesse entendi. ganho por 1-0, a gente não estaria no frenesi que se acontecer. Porra, foi bom, ó. Mas, porra, lá vai para jogar em Maceió, complicado, estádio todo contra, não pode levar um gol. Tá entendendo todo aquele cenário? Sim, O sim, sim, fato do roteiro ter vindo nos pênaltis, que era justamente a única forma que levaria o jogo para a ilha, tá vendo eu sim, falando ilha? Levaria o jogo pra Arena. para Pernambuco, isso deu um frenesi. Se o Sport quer comprar ingresso, veja só, veja o bololô que se criou essa noite, pós. Sim, Né? sim, sim. Tá um clima para jogar essa semifinal, para recolocar o esporte no final de Copa do Nordeste. E o esporte precisa disso, o esporte precisa ver esses jogos. Desde o ano passado eu falo, não precisa ser campeão do Nordeste. Mas, porra, chega na final, disputa esse título, perde por 1-0, perde nos pênaltis, dá um trabalho, vai pro segundo jogo vivo, tá telão na sede, não sei o quê. O esporte precisa voltar a viver isso antes da Série B. E ainda bem que, mesmo tendo caído na Copa do Brasil, a ordem dos fatores aí equalizou. Tá? Tem um ganho técnico, tá? O Sport, ao ter o CRB e não o CSA, ele tem o seu volante titular, peça fundamental hoje na equipe, o William Oliveira, e tem Pedro Sim, Nares. Não sem teria os dois dúvida. jogadores contra o Ceará. Então, Mais uma coisa para pesar aí na mudança do adversário, viu? também é uma versão mais forte do Sport, tá? E eu acho que o Sport é favorito. Eu acho que todo esse desenho faz do Sport favorito. Quanto? E 60-40. E nesse 60-40, eu já considero um empate. Porque o Sport, se empatar o jogo, para mim é favorito nos pênaltis. Sim, Pelo nível sim. das cobranças do Sport e por ter o melhor goleiro do Nordeste e um pegador de pênalti. Tá? E não é Então, só que é assim, pegador de pênalti, né? Que já intimida por si só, mas é grande pra cacete, grande velho. demais. Então, assim, Celso, o Sport tem, e com a confiança lá em cima. Quando eu É, estou colocando 60-40, eu não estou colocando no jogo. Se o empate fosse neutro e chamasse um jogo de volta, por exemplo, eu colocaria 55-45, 53-47, seria uma coisa mais próxima. Considerando que o empate leva aos pênaltis e falando em termos de classificação, eu acho que é 60-40. Porque eu acho que o desenho do CRB ganhar o jogo na arena não é o desenho principal. Não é o desenho principal. Eu acho que o desenho principal puxa pelo empate. Fica ali do empate, minha ordem de fatores seria empate, esporte, CRB. Então, concordo. só que o empate também é pró-esporte, mesmo estando em casa, digamos assim. O esporte tende a ter um desempenho melhor nos pênaltis, pelo que a gente viu. Pode ser que seja tudo ao contrário. Eu estou me baseando pelas penalidades no Castelão e pelas penalidades no Rei Pelé. Tá? Então, eu acho que 60-40 ele representa o momento astral. O CRB também não vive um grande ano, tá? Não vive um grande ano. Também caiu na Copa do Brasil para um adversário melhor do que o Sport foi do que venceu o Sport, mas também caiu na Copa do Brasil, passando maus bocados no estadual, tá? E maus bocados na Copa do Nordeste, né? Perdeu uns jogos aí na reta final, só que hoje foi resistente lá no Castelão. Dá para dizer que Maílson e Diogo Silva são os principais nomes de seus times, Sim, ou pelo menos as principais apostas para essa semi? sim, sim, É, né? sim. Beleza. Minhoca, Até para porque você. Maílson traz esse meio que empate não é a pior coisa do mundo. Quando acabar o jogo, veja só. Quando acabar o jogo, empate na arena, se acabar empate, não vai ter um puta que pariu, velho, empate é foda, não sei o quê. Não vai ter essa sensação. Que foi um pouquinho do CRB, do CSA, que foi um pouquinho do Botafogo, muito do Botafogo, porque o Botafogo, dos três empates, o Botafogo é o mais doído, porque levou o gol no fim. Então o Botafogo foi pro pênalti com aquele peso, com aquele fardo. Mas, porra, o empate hoje, termina o jogo no Castelão, o empate, o torcedor do Ceará faz, puta que pariu, agora eu vou pros pênaltis decidir essa vaga. Primeiro, por quê? É, O favoritismo do Ceará era maior do que o do CSA, é maior do que o do Botafogo. Mas o próprio CSA se via mais favorito do que o Sport se vê contra o CRB. Tá? Existe uma certa ilusãozinha ali no CSA. E o Sport, os últimos anos, as atuações ruins não permitem ao torcedor ilusão, né? O torcedor hoje é um torcedor
Eu até ia dizer, é, é um torcedor pés no chão, mas É mais do talvez que seja até um isso. torcedor cabeça baixa. É É, pior do que pés no exatamente. chão. É cabeça Concordo. baixa. Por isso eu estou defendendo o quanto é importante. Celso, nessa coisa da arena, da ilha, tem muito torcedor dizendo que o Sport perdeu, que é campo neutro, que fudeu. Parece que vai pegar o Atlético Paranaense. Parece que vai pegar o Corinthians, assim, um time de patamar técnico muito superior ao Fortaleza, tá? Eu falei aqui quando eu comentei sobre o estádio. Se o jogo é Sport Fortaleza, eu acho que caberia o debate. Mas Sport CRB é, no mínimo, condição de igualdade. No mínimo. Eu acho que o Sport é melhor que o CRB. Eu acho que o Sport hoje é similar ao CSA. Melhor que o CRB. Tá? Faz uma temporada melhor que o CRB, por exemplo. E não é fácil o Sport fazer uma temporada melhor do que alguém. A temporada do Sport é melhor que a do CRB. Tá? Tanto que o jogo é na ilha. O jogo é aqui. Claro que as campanhas Na são arena. iguais ali, é no saldo de gol, mas é aqui, né? Então, tendo o CRB enfrentado adversários mais fracos, né? Porque o grupo do Sport era um grupo mais fraco. Boa. Thiago Minhoca, sua expectativa para Sport CRB. Cara, vou logo falar o percentual. Eu acho que 56-44 para o Sport. São duas equipes que já fracassaram, assim, né? Eliminações. Aliás, assim, os três, né? 3 dos 4 aí caíram na Copa do Brasil já. E nesse E o outro caso. não jogou, viu? Então, E o outro o já outro não largou na jogou. terceira fase. Exatamente. Mas se você for perceber assim, o que pode gerar de possibilidade para um, o que é que o outro pode perder de vantagem jogando em casa, como é o caso do esporte. Eu cheguei a falar no duelo passado, né, de CSA e Sport, que quem fizesse o gol teria uma possibilidade maior de passar. Eu não conseguia ver a outra equipe empatando. Nesse caso, o jogo sendo na arena, eu acho que se o Sport fizer o primeiro gol, é mais fácil imaginar o Sport fazendo um segundo do que, no caso, o CRB empatando. Porém, se o CRB abrir o placar, eu acho que é mais provável o Sport empatar. Claro, isso aqui é minha teoria, né? Pode dar totalmente o contrário. Mas eu vejo essa vantagem para o Sport, porque a equipe pode estar no momento de crescimento. A gente já viu isso em outros campeonatos. O próprio Santa Cruz, quando foi campeão, foi ali, sabe, sem apresentar um grande futebol e foi crescendo no momento certo, ali com Grafite, com Keno. O próprio Ceará com o Guto Ferreira, de 2020 também, que começou muito mal ali com Argel. Aí O teve ali um Bahia do ano momento. passado, né? O Também pode próprio se Bahia do encaixar ano nessa. passado. Então, esse esporte pode estar crescendo na hora certa e com aquelas situações que ninguém imaginava, né? A chegada do Dalpozo, assim, facilmente, né, bastaria ter perdido nos pênaltis, que essa possibilidade poderia, a gente está falando mais aqui dessa questão do Dalpozo. Agora, sim, na questão de cobrança de pênaltis, eu vou discordar um pouco do Fred, porque eu acho que o próprio Diogo Silva já se mostrou um goleiro bastante importante. Agora, nas penalidades cobradas, eu acho que o esporte hoje tem melhores cobradores. Esse é o ponto. E aí eu não sei o quanto o Diogo Silva vai ter que ser muito maior do que já vem sendo, né, no último ano. Já tinha conseguido uma classificação contra o Palmeiras lá no Allianz Arena e agora diante do Ceará. Então, eu considero muito, muito próximo, mas essa vantagem para mim é para o esporte de 56-44. 56-44. E para você, Clauber, como é que ficam as suas odds para esse Sport CRB? Eu vou mais no caminho de Fred também, acho que 60-40. O Fortaleza, pô, a gente falou semana passada, eu preferia, no Náutico preferia pegar o CRB em casa do que o Botafogo fora. Então, assim, e o Sport E eu também fui em da casa. sua linha. E eu fui da sua É. linha. A gente até começou. Pô, pra mim era loucura a torcida do Náutico pensar o oposto. E tinha uma Uma porcentagem corrente preferindo boa, o Botafogo, né? preferindo o Botafogo. Mas, assim, além do fator casa, eu acho que o Sport também hoje tem mais time. Fortaleza, o CRB, perdão, tá se reestruturando. Até me surpreendeu a boa partida que fez hoje. Porque tá oscilando na temporada, né? Trocou de treinador, não tem esse grande elenco assim com grandes nomes. Então, Marcelo Cabo ainda tá tentando encaixar o time.
Então, acho que 60-40 tá bem justo para a diferença dos times, pro fator, pro ser jogo único, fator casa, pro esporte. O torcedor do CRB que se estiver vendo vai dizer, pô, 60-40 pode ser exagero, mas eu acho que não é não. Eu acho que talvez eles mesmos podem concordar com isso, justamente por esses fatores. Se fosse o jogo em Alagoas... 60-40 é muito próximo do empate, porra. Porque a gente fala 60-40, pensa 20. Se fosse 6-4, só mudar a escala. 6-4 é muito próximo do empate. Na cabeça do torcedor, para ele, é 100% o time dele e 0% o adversário. Sempre tem. E se fosse o jogo em Alagoas, também seria muito equilibrado. Poderia ter um pouco mais de favoritismo pro CRB pelo fator casa, mas a diferença também seria mínima. Então, agora, para o esporte, agora, obviamente que o cenário para o esporte também modifica muito depois da classificação que teve contra o CSA, que eu também acho que é mais time hoje do que o CRB. Mas é um 60-40 aí, apertado, que se for para os pênaltis também é uma briga boa aí de goleiros. Briga boa. A diferença talvez seja nos cobradores mesmo. E os cobradores do esporte bateram muito bem, né? No jogo contra o CSA.